projetos que a gente está trabalhando, questão de pesquisa, né? Como é que a gente faz, assim, para conseguir material e trabalhar ele, né? Eu vou falar do projeto de Arani, por exemplo. Quando a gente está tratando das diversas culturas, assim, que compõem esse território que a gente conhece como Brasil, a gente está falando em praticamente só cultura oral, né? Então, isso traz um desafio muito grande de tu trabalhar uma cultura mutável e em muitos momentos sem registro, assim como a gente conhece como ocidental, né? Então, no projeto de Arani, isso é um desafio bem grande, né? A gente tratar a respeito da inspiração dos povos indígenas que tem aqui nesse território, no território da América do Sul também. Então, como é que a gente trabalha isso? Onde é que a gente vai atrás? Como é que tu busca isso? Eu acho que uma das coisas que o Anderson também vai falar, e que eu acho sempre importante de falar, é que antes de livro, antes de documentário, assim, eu acho que sempre em cima disso vem as pessoas, sabe? Então, se eu conversar com um amigo indígena aqui em Manaus e ele me contar uma história e eu conversar com ele, trocar uma ideia bacana, assim, como é que é o povo dele, como é que são as tradições, como é que são as narrativas, isso tem muito mais peso e importância do que eu ler, por exemplo, um livro do século XIX a respeito do povo dele, sabe? Ou eu ver um documentário, não desmerecendo o documentário, mas é que essa questão de hierarquia, assim, sabe? E então, tanto tu lidar com povos indígenas quanto povos, o próprio caipira, assim, quem mora no interior, sabe? Quem fica muito afastado de metrópoles, assim, aquela pessoa tem uma riqueza de vivência narrativa que vem acima de tudo isso, sabe? Então, uma dica que eu dou já para deixar também para a galera, né? Como é que a gente trabalha esse tipo de cultura? Vai atrás de gente. Mas como é que eu vou atrás de gente? Pô, nunca foi tão fácil e tão difícil, né? Ir atrás de gente, né? Então, a gente, por exemplo, falando de povos indígenas, eles estão muito presentes, basta tu ir atrás, tem uma série de associações, fala com pessoas também. E assim, por exemplo, a história que teu avô, tua avó te contava, por que que tu não trabalha ela, sabe? Por que que tu não vai atrás dela e não cria uma narrativa em cima daquilo? A gente não está falando de apropriação aqui, tá? Pode usar como inspiração, ou até conversa com a tua avó, conversa com uma pessoa indígena, ó, o que tu acha da gente fazer um projeto junto, sabe? Então, aí assim a gente vai construindo pontes e vai desenvolvendo, né? E eu acho Sim, que até esse talk, obviamente, né, tentando fazer umas reflexões antes, eu me perguntava muito até que ponto existe essa diferenciação e às vezes essa união desses temas, né? Tipo, até o talk eu achava que folclore e mitologia eram, né, coisas unificadas ou diferentes, mas até que ponto a cultura, o folclore e a mitologia também não se misturam, né? Quando eu falo sobre Sim, eu vou fazer um jogo sobre a cultura brasileira, na maior parte das vezes eu vejo a galera fazendo um jogo sobre o folclore, sabe? Eu acho que é também uma falta de percepção, ou não uma falta, né? Mas uma falta de oportunidade de ouvir a história do seu avô, mas também olhar ao seu redor, olhar para a cidade que te cerca, né, para a vida que te cerca e falar, putz, eu posso fazer um jogo sobre isso. A gente perde muita oportunidade também de pegar essas coisas simples que são muito nossas. Eu vou falar, por exemplo, da minha experiência com o Rio de Janeiro, né? Eu acho que é muito do Rio de Janeiro você ter uma cidade grande com a favela do lado, sabe? E a favela tendo a sua vivência, a sua própria cidade dentro, né? E essa experiência, ela é tão
é difícil, né? Porque não é a situação ideal, mas é uma experiência rica de histórias, né? Que você pode contar e de coisas que você pode trazer essa reflexão pro mundo de fora. E aí, é óbvio, né? Tem o super sucesso dos filmes, que é o Tropa de Elite, que fala sobre isso. Mas como é que isso também pode ser revertido pro jogo? Como é que a gente pode falar sobre cultura brasileira e falar sobre folclore, sobre o dia a dia, né? Sobre essas histórias que só a gente tem. E eu sinto que às vezes a gente perde essa oportunidade.